E aí, nesse vídeo aqui, eu vou reagir ao professor Rock, o Reniose Cuquier, fazer um react aqui de um trecho dele lá no podcast Os Sócios, onde eles estavam falando sobre o Bitcoin, e eu percebi que ele ainda não entendeu direito ou não pensou muito sobre o assunto das questões geopolíticas do Bitcoin, e eu achei interessante trazer aqui para a gente aprender algumas coisas. Então, o professor Rock foi meu professor na faculdade, lá nos tempos, 8 anos atrás, quando eu me formei, na classe de geopolítica, e era uma das matérias que eu mais gostava. Ele é um professor muito bom e agora está fazendo bastante sucesso aí, então eu resolvi unir o conhecimento dele e o meu conhecimento aqui em Bitcoin para informar, entreter um pouco aí e quem sabe tirar umas boas conclusões desse trecho. Então, um trecho de 8 minutos, vamos ver junto aqui. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Bora pro vídeo. Uma das consequências previsíveis de uma guerra, há várias imprevisíveis, mas entre as previsíveis, refugiados, por exemplo, isso vai existir, fluxos migratórios. E num conflito desses, né, onde você está disputando a hegemonia mundial, os países farão de tudo que eles podem para vencer o conflito. E nisso, por exemplo, os Estados Unidos vão querer criar muita moeda para pagar os custos da guerra, como já fizeram em outros conflitos. Basta ver o quanto eles gastaram, por exemplo, em Afeganistão e Iraque ao longo dos 20 anos em que ficaram lá. E a China vai fazer a mesma coisa. Então, uma das coisas previsíveis é a desvalorização da moeda, assim como já aconteceu em guerras do passado. E eu chamo a atenção que o Brasil foi um dos países, um dos poucos que não passava por uma guerra e conseguiu fazer a mesma coisa. Antes do Plano Real, nós tivemos 40 anos seguidos de inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3, às vezes 4, sem passar por guerras. Mas um país que passa por uma guerra geralmente enfrenta um surto inflacionário depois. E o Bitcoin, tem gente que acredita na ideia de que ele pode ser uma espécie de moeda global. Apesar de ser um entusiasta, eu não vejo assim. Mas, por exemplo, eu vejo como uma ideia de investimento interessante em um mundo que estará, se uma guerra acontecer, e eu concordo com você de que eu acho que a gente está se encaminhando para isso. Ficaria muito feliz de estar errado, mas eu não sei se a gente vai estar errado. Mas no mundo que está se encaminhando para isso, desde que ele continue existindo como tecnologia, se ele é escasso, existirão no máximo 21 milhões, e todo o restante pode ser produzido de maneira abundante, eu falo de outras moedas, então ele pode crescer de valor. Até porque, se o governo, por exemplo, aqui no Brasil, por algum motivo qualquer, quiser confiscar os recursos que eu tenho em conta bancária, em corretoras, quiser bloquear o acesso ao meu patrimônio investido, ele consegue. Agora, aos bitcoins corretamente armazenados, ele não consegue. Então, eu queria saber qual seria a sua opinião sobre o Bitcoin nesse sistema. Se você enxerga um uso geopolítico ou não, seria mais alguma coisa da pessoa física mesmo. E aqui o Bruno já fala do Bitcoin como um investimento, então ele, até pela proximidade dele com o pessoal lá da Faria Lima, dos investimentos, o pessoal não vê muito valor em Bitcoin por várias questões. Ele ainda considera o Bitcoin como um investimento. Ele ainda vê assim, ele entende muito, talvez até mais do que eu, começou a investir lá atrás em 2016. Mas o fato é que o Bitcoin ele é muito mais do que um investimento, ele é a reserva de valor suprema. O Bitcoin ele é a maior invenção monetária da história da humanidade por vários motivos. E a gente vai tratar mais aqui na frente. Então, e, e nessa pergunta onde ele tratou o Bitcoin como uma moeda, a moeda para um ativo ele virar moeda, ele precisa passar por vários estágios antes. De acordo com a teoria da regressão de Mises, o ativo ele para ele ser uma moeda, ele precisa já ter sido utilizado como valor antes. Então, e o dinheiro atual que a gente usa, ele nunca teve essa utilidade, nunca teve valor. Ele simplesmente foi forçado, por isso que chamam as moedas de curso forçado, pelos governos goela abaixo da população. Então é muito interessante e para um ativo ele virar moeda é o último estágio de desenvolvimento desse ativo, ele precisa passar por várias fases. Então, nesse momento, o Bitcoin ele é a reserva suprema de valor. E lá no futuro, talvez ele vire uma moeda e não necessariamente ele precisa virar moeda corrente, até porque antigamente ninguém comprava pão na padaria com ouro, nem com diamante e assim por diante.
Então vamos ver a resposta agora do professor Rock. Eu não acho que vai ter um uso geopolítico. Eu acho que são as pessoas que podem escolher, como você falou, e quando a gente conversou disso, te mandei a mensagem do vídeo do Ray Dalio criticando e tal. E aí eu gostei da sua resposta, assim, porque você tem uma clareza sobre qual é a utilidade do Bitcoin. E você falou para mim, olha, como reserva de valor, eu acho útil. Eu não acho que é uma moeda de troca, né? Eu não acho que serve para outras coisas. Mas como reserva de valor. Então aí, tá vendo? Ele concorda com o Bruno e o Bitcoin ele seria a moeda perfeita por vários motivos. Ele é indestrutível. Ele tem a questão da divisibilidade, ele pode ser dividido até a milionésima parte. Você tem a questão da dimensionabilidade, você pode transportar esse Bitcoin através do mundo todo, as transações são mundiais. Isso não acontecia e não acontece com as moedas de hoje. O Bitcoin ele tem todas as qualidades de uma moeda, isso que eles não enxergam. Eu consigo até entender isso. É que eu tenho um receio que os países vão criar suas moedas digitais. E quando isso acontecer, eles podem tentar regular e tentar banir a existência do Bitcoin. Como? Ele tem que falar como. Claro que eles vão tentar banir, eles vão fazer as moedas deles, já estão fazendo as moedas governamentais, e é mais um motivo para o Bitcoin ficar mais forte ainda. Então, claro que eles vão criminalizar de todas as maneiras, mas o Bitcoin, ele, por mais esse motivo, de ele ser incensurável e inconfiscável, ele só ganha força. A gente não sabe o que vai acontecer com a chegada da inteligência artificial nas nações, os controles da internet. Um dos possíveis cenários de uma guerra entre Estados Unidos e China nós temos um mundo com duas internets. Nós temos um mundo com dois sistemas de câmbio de troca de dinheiro. Uma série de... Então, ele já está falando que vai ter dois, então vai ter três, porque o Bitcoin já é um outro sistema fora do sistema tradicional. Então ele está falando que vai ter tipo aí a bipolaridade Estados Unidos-China, mas o Bitcoin ele já é uma terceira via, ele já está sendo usado. E aí, beleza, os governos vão banir, mas todos os governos vão banir? Eles vão se juntar ao mundo inteiro? Se isso acontecer, provavelmente eles ganham a guerra. Mas se tiver um país que não entre nessa lógica, com certeza o Bitcoin segue firme. E como a gente já está vendo, já tem países apoiando o Bitcoin, vários, El Salvador, Paraguai, até Portugal, Suíça, Panamá, Singapura, etc. Então a gente vê que já tem os dissidentes e isso daí já formou um poder geopolítico através do Bitcoin, que é o que a gente vai tratar logo em seguida. De coisas podem acontecer nessa linha. E eu não sei se os países não vão tentar obter mais controle da situação econômica por causa de inflação e uma série de outras coisas. Acho que cenários de guerra são cenários muito imprevisíveis, onde tudo pode acontecer. Eu entendo a lógica da reserva de valor, eu acho que faz sentido, mas eu acho que num cenário de guerra a gente precisa ter mais cautela, precisa olhar com mais atenção que tipo de regulamentação vai sair de uma guerra nessa escala e nessa proporção mundial, entendeu? Sei lá, tipo, o dinheiro, o Estado precisa controlar o dinheiro numa situação de guerra. E ele não vai querer que as pessoas fiquem circulando o dinheiro por aí. E se todo mundo começar a migrar e sair para isso, eles vão entender que isso precisa ser contido. Exato. Aí agora ele tocou no ponto. Então, como que o Bitcoin ele vai mover como que ele vai mover esse tabuleiro geopolítico de acordo com as nações? Eu vejo de três maneiras, principalmente pessoas, recursos, então finanças e a questão energética. E tem outras coisas também, mas essas três são as três mais imediatas. Então, os países que não aderirem a essa regulamentação forte para conter aí o fluxo de pessoas que ele está falando já é uma tirania. Ele é um liberal, ele é
Ele tem uma visão de mundo intrínseca com o Estado, pró-Estado. Ele acha que o Estado seria aí o mantenedor da paz junto com a democracia. Eu não vejo assim. E, nesse sentido, os países que não aderirem a essas regulamentações e, inclusive, fomentarem o Bitcoin, eles vão atrair capital humano, que é uma das principais coisas aí das vantagens de um país com relação a outros. Então, as pessoas que não querem participar disso, são pessoas com alto desenvolvimento, elas tendem a migrar para esses países e o desenvolvimento migra também. Finanças. Então, as pessoas que não quiserem participar desse aparato, não quiserem ter seu dinheiro diluído pelo Estado, as pessoas que não quiserem estar sujeitos a toda essa tirania, a entrar na CBDC, que vai ser um Big Brother gigante, as pessoas tendem a mudar para esses países que vão fomentar o Bitcoin. Então, recursos também, então os países vão ficar mais ricos, esses países, e isso já é uma guerra geopolítica em si. E a questão energética também, o Bitcoin, ele precisa, para ele ser minerado, ele precisa de energia. Como a gente vê em El Salvador, já estão minerando Bitcoin com energia vulcânica, e isso acaba fomentando ainda mais desenvolvimento, atrai dinheiro, atrai empresas para participarem desse ecossistema e acaba fomentando tudo. Então, de uma maneira mais imediata, eu vejo dessa maneira, que ele ainda não pensou, ele está pensando só ao lado do Estado, mas ele esqueceu de combinar com os russos, né? Aí você vai me perguntar, mas eles não vão conseguir fazer. Bom, não sei, mas vai ser uma briga, vai ser um problema, entendeu? E vão ir atrás. Eu acho que tem uma coisa que eu queria falar, se a gente tiver tempo, que eu acho interessante, que é um raciocínio que ele contradiz muita coisa que muita gente fala, que são os limites de uma lógica liberal de abertura e livre comércio, né? E a lógica econômica, ela diz o seguinte: se a gente tiver o livre comércio e a abertura, e nós comercializarmos entre nós, todos nós vamos terminar melhor do que começamos, pelo livre comércio. Essa é a teoria das vantagens comparativas de Ricardo, que ela diz que ao focar nas suas principais qualidades produtivas, no comércio de dois países, eles tendem a aumentar sua produtividade. Então, porque pela divisão do trabalho, um país ele tende a ter pessoas de um maior nível, outro menor, ou uma melhor especialização para certas coisas, e também as questões naturais ali, tanto do solo, de recursos que esse país tem, a localização, e aí cada país tem que focar nas suas forças, e ao trocarem, eles conseguem aumentar a produtividade. Então, o país A ele vai focar nas suas forças, e o país B vai focar em fazer uma outra coisa que diferente do país A, e aí depois eles vão trocar essas mercadorias e acontece um ganha-ganha e uma maior produtividade. Por quê? Porque a Malu produz um negócio mais barato, porque você faz uma outra coisa melhor do que eu e eu faço alguma coisa para vocês, então todo mundo vai ganhar. E essa é a lógica que move a ideia da globalização, da abertura de mercados, permitir que todo mundo troque com todo mundo. Aquele que tem a vantagem competitiva, que faz aquilo melhor, com preço mais baixo, faz eu gastar menos dinheiro com coisa inútil e assim por diante. Quando a gente aplica essa lógica para o mundo, tem um problema. Porque está todo mundo observando os ganhos absolutos. O que é os ganhos absolutos? Quanto que você, Bruno, ganhou com a troca comigo. Quanto que eu, Roque, ganhei. Quanto que a Malu ganhou. Legal. Agora, e se o ganho relativo, você, Bruno, ganha muito mais do que eu? Isso é um problema. Em que situação isso é um problema? Numa realidade competitiva. Não cooperativa. As nossas trocas comerciais vivem dentro de uma lógica cooperativa. Por quê? Porque eu estou ganhando com você, você está ganhando comigo. Você não está tentando me matar, você não está tentando me exterminar, você não está tentando conquistar meu território. Quando você transporta isso para uma lógica de nações, é diferente. Os países têm que levar em consideração os ganhos relativos. O que é o ganho relativo? Os Estados Unidos está ficando mais rico com o comércio com a China? Tá. A China está ficando mais rica com o comércio com os Estados Unidos? Tá. Mas quem está ficando mais rico que quem? Essa pergunta é fundamental.
Então aqui ele já mostrou que ele não teve lógica, ele se autorrefutou. O próprio argumento anterior dele, ele se autorrefuta agora, justamente nessas vantagens relativas, porque beleza, um país vai querer criminalizar o Bitcoin e o outro vai querer fomentar o Bitcoin e toda a estrutura e todos os benefícios que podem vir junto disso. Se a China estiver ficando mais rica que os Estados Unidos têm um problema. Porque isso significa que a China vai ficar mais poderosa, e se ela ficar mais poderosa, uma hora ela vai confrontar os Estados Unidos. E é exatamente isso que nós estamos assistindo no mundo. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a discussão do Bitcoin, não é totalmente relacionado, mas é algumas lógicas econômicas que nós temos como fundamentais e básicas, e eu sou um liberal e acredito nessas lógicas, elas precisam ser colocadas dentro de um contexto onde elas não funcionam totalmente. Exato. E o Bitcoin ele demole toda a lógica liberal, toda essa lógica podre que a gente vive. O Bitcoin demole isso, porque não existe livre mercado. Desde que você tem um banco central que controla tudo, o governo se metendo toda hora no mercado, jogando dinheiro para cá, inflação, o mercado de câmbio, taxa no mercado de câmbio, onde já se viu. Então, pode existir tudo aí, só não existe livre comércio, não existe um comércio liberal, como eles dizem. Existe aí um envolvimento do governo, um envolvimento espúrio do governo e da economia e dos empresários para manter o poder em poucas mãos e passar as regras de cima para baixo. Basicamente é isso. E o Bitcoin ele demole essa lógica. Bitcoin demole pelas lojas e pela lógica da economia verdadeira, o Bitcoin é o ativo supremo. E ele é irrefutável. E o contexto da política internacional é um desses lugares onde eu vou me perguntar, interdependência, será que é os dois ganhando ou será que é você ganhando mais do que eu? Essa interdependência em níveis iguais? Porque se não for em nível igual, eu tenho um problema. E eu vou tentar romper esta interdependência, porque ela, no fundo, no meu ponto de vista, é uma dependência. E aí eu estou disposto a não respeitar a lógica econômica pela segurança nacional, pela minha sobrevivência. E o que eu estou disposto a fazer? Pagar mais caro por um telefone. Pagar mais caro por uma bateria. Por quê? Eu não posso depender do meu inimigo. Porque não é um jogo cooperativo. É um jogo competitivo. Ah, mas empresas elas não vivem jogos competitivos? As que são concorrentes do mesmo mercado, sim. Mas mesmo assim elas operam sobre regras. Quais regras? Não vale sequestrar minha mãe para você me impedir de vender para Malu. Entendeu? Você não faz isso. Então... Tá aí. Então dá para ver que o professor ele ainda não se debruçou sobre o assunto do Bitcoin direito, ele está meio confuso, ainda não estudou, então vou dar um recado ao Rene. Ô professor, vamos estudar, você é um geopolítico, é um professor de geopolítica proeminente e é obrigação estudar o Bitcoin a fundo hoje em dia, sob pena de ficar para trás aí, não entender o que está acontecendo aí com uma das principais invenções da história da humanidade. E o dinheiro, o que eu vejo é que às vezes as pessoas acham estranha essa mudança do dinheiro, mas o dinheiro, ele a cada aí 150, 200 anos, o dinheiro corrente, ele muda. Então já passou por diversas tecnologias de dinheiro e agora na era digital é o Bitcoin que veio para ficar. E o Bitcoin ele é muito avançado a tecnologia. Se ele fosse inventado daqui 100 anos, ele ainda seria uma tecnologia avançada. Então, é obrigação de todo mundo estudar e os países já estão se movendo, já tem as policies, né, a política oficial do governo americano com relação ao Bitcoin. Você tem a China aí em relações com o Bitcoin, a Rússia compra muito Bitcoin, Índia, aí você tem muita mineração no Irã. Então, como que é isso, professor? Temos que estudar, temos que informar as pessoas direito e não ficar falando coisas ultrapassadas que já não fazem tanto sentido. E por isso que eu trouxe aqui esse trecho, que é para elucidar, principalmente aqui
para você que me segue e para mandar esse recado aí pro professor. E se quiser, tamo junto aqui, professor. Precisar de alguma coisa, é nóis. Então era isso, valeu e até o próximo vídeo.